Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte, de Daniel capítulo 11. E vamos dividir esse estudo em 4 partes, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. E hoje vamos ter a primeira parte. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha derramar seu Espírito Santo. Abra nossa mente para entender o estudo de hoje. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Em Daniel capítulo 10 até o capítulo 12, Daniel coloca a profecia do capítulo 11 dentro de uma estrutura narrativa, como é característico do gênero apocalíptico. Ele introduz a profecia do capítulo 10, onde descreve as circunstâncias sob as quais recebeu a revelação no início de sua introdução. Ele resume a profecia como um grande conflito. Esse estudo não tenta apresentar uma interpretação completa de Daniel capítulo 11, o que exigiria uma longa exposição literária. É um capítulo complexo, seguramente um dos mais difíceis da Bíblia. Vemos que ele também trata da descrição do grande conflito entre o bem e o mal, como isso afeta o povo de Deus. Quando reconhecemos que ele é paralelo aos capítulos 2, 7 e 8 de Daniel. Por exemplo, no capítulo 7 de Daniel, traz detalhes que o capítulo 2 não traz, e assim é no capítulo 8 e no capítulo 9. Já no capítulo 11, traz os últimos detalhes que a profecia quis revelar para nós. A cada capítulo traz nova luz. Percebe-se que o capítulo 11, apesar de apresentar o mesmo período histórico, desde o profeta até a volta de Jesus, traz detalhes impressionantes. Há muitos detalhes ainda não compreendidos nesse capítulo, e há também a possibilidade de pequenas variações na interpretação, desde que seja mantido o princípio bíblico historicista e observado o paralelismo entre os outros capítulos. Parte 1, Daniel capítulo 11, verso de 1 a 4. A profecia de Daniel 11 começa com uma menção explícita da Pérsia, no verso 2, e faz paralelismo com Daniel 8:20. 4 outros reis surgiriam da Pérsia depois de Ciro. Foram eles Cambises, 530 a 522 a.C. Filho de Ciro, falso Esmerdes, 522 a.C., um impostor que governou por 7 meses. Dario I, 522 a 486 a.C. Ciro e Dario I fizeram decretos para reconstruir o Templo de Jerusalém. Xerxes, 486 a 465 a.C. O Assuero do livro de Ester, o filho de Xerxes, Artaxerxes, foi quem emitiu o terceiro e último decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Esdras capítulo 7. Xerxes é identificado como o Assuero do livro de Ester, Ester capítulo 1, verso 1. O registro diz que ele se orgulhava das riquezas da glória de seu reino. Ele era muito rico, Ester 1, de 1 a 7. Segundo a descrição em Daniel 11, contém lacunas históricas. Após o 4º rei persa, depois de Dario, o Medo, verso 1, atacar a Grécia, no verso 2, o texto pula todos os outros reis persas restantes e salta diretamente para Alexandre o Grande, verso 3, que liderou a retaliação grega contra a Pérsia. A Grécia de Alexandre foi o reino que predominou após a Medo-Pérsia, o subsequente rei poderoso que derrotou os medos persas e rapidamente conquistou o mundo
estabelecendo o Império Grego. Alexandre acabara de atingir o auge de seu poder, quando foi quebrado em 323 a.C. Esse rei, que governou desde o Adriático até o Indo, adoeceu repentinamente e dias após estava morto. Alexandre. Daniel 11, verso 3, cujo reino é quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, verso 4, deve ser Alexandre o Grande, paralelo com Daniel 8, 21, rei da Grécia, cujo império foi dividido em 4 reinos, paralelo com Daniel 8, versículo 8 e 22, Macedônia de Cassandro, Ásia Menor de Licímaco, Síria de Seleuco e Egito de Ptolomeu. Em Daniel, capítulo 7, existem 4 cabeças do leopardo, representando os 4 divisões do reino de Alexandre. Em Daniel 8, havia 4 chifres para representar essa divisão. Aqui, no capítulo 11, são 4 ventos ou 4 pontos cardeais. O verso 8 identifica o rei do sul como um governante do Egito ao sul da terra de Israel, que se engajou em uma série de guerras contra a Síria ao norte. Portanto, nesta porção de Daniel 11, os reis do sul e do norte são membros sucessivos das dinastias helenísticas do Egito Ptolomaico e da Síria Seleucida, respectivamente. Parte 2, Daniel 11, versos 5 a 14. Os versos 5 a 14 de Daniel 11 relatam as lutas entre o rei do norte, representado pela antiga Babilônia, e o rei do sul, representado pelo Egito. A Babilônia era governada pelos Seleucidas e o Egito pelos Ptolomeus. Em Daniel 11, 5 a 14, os Ptolomeus possuíram a Palestina na primeira parte do período, Daniel 11, verso 5, contra os Seleucidas. O verso 8 identifica o rei do sul como um governante do Egito, ao sul da terra de Israel, que se engajou em uma série de guerras com a Síria ao norte. Portanto, nesta porção de Daniel 11, os reis do sul e do norte são membros sucessivos das dinastias helenísticas do Egito, Ptolomaico e da Síria Seleucida, respectivamente. É o rei do norte que ocupará a terra gloriosa, isto é, a terra de Israel. Verso 11 e 16. Os reis do norte e do sul são mencionados em razão de suas respectivas posições geográficas em relação à cidade de Jerusalém, território de Israel. Babilônia era o poder do norte e o Egito o poder do sul. Mas o Egito significa muito mais do que o rei do sul. Está ligado a uma rebelião desafiadora e ateísta, assim como Babilônia é mais do que uma invasão procedente do norte, é um falso poder espiritual situado ao norte. Isso ficará mais claro adiante. A grande lição é que, por trás dos embates entre os sucessivos reinos, está o interesse de Satanás em destruir a própria verdade e o povo de Deus. O capítulo 11 traz certos detalhes históricos que até os historiadores têm dificuldade para entender, por causa da riqueza de detalhes. Vamos ler Isaías 42, verso 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou farei ouvir. Todos nós devemos estudar a Bíblia Sagrada a fundo, principalmente as profecias, pois nela Deus previu os eventos futuros, os que já aconteceram e os que vão acontecer. Podemos ver como a história comprova as profecias bíblicas e podemos confiar na palavra de Deus. Temos que tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, Netflix, filmes, séries, novelas e entre outras coisas. O ser humano se afastou de Deus. Vamos ler Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O esfriamento do amor está diretamente relacionado com o crescimento do pecado em suas mais variadas formas.
Em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou os sinais que se dariam antes de sua vinda, e foram surgimento de falsos profetas e falsos cristos, guerras e rumores de guerras, em conflitos internacionais, miséria, fome, catástrofes naturais, ferozes perseguições contra a igreja, esfriamentos do amor por causa da multiplicação da iniquidade e a expansão mundial da pregação do Evangelho. Mateus 24, o verso 4 até o 14. Estamos vendo tudo isso acontecer. E em breve Jesus voltará. E hoje Deus te convida a estudar a sua palavra. Não devemos fazer uma leitura superficial, mas devemos estudar com vontade, afinco, cavar a fundo e pedir com oração o Espírito Santo para que possamos saber qual seja a boa, agradável vontade de Deus.
Não quer você hoje, baseado no que nós estudamos, tomar mais tempo para estudar a palavra de Deus e se aproximar-se dele? Ela contém verdades eternas que contribuirão para fortalecer a sua caminhada cristã e a sua fé. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos conhecer a tua vontade e andar nos seus caminhos, ó Senhor, Rei do Universo, e estar próximo de ti. Perdoa os nossos pecados, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.